Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, essas imagens são impressionantes, bem parecidas com aquelas que você que acompanha o canal viu aqui anos passados, que a gente mostrava aquela tempestade de areia que estava se tornando uma coisa global. Se eu dissesse que era em outro país, com certeza você acreditaria, mas isso é no Brasil, em São Paulo, a nossa querida São Paulo, o coração do Brasil. A matéria que a gente vai ver agora foi enviada pelo nosso querido irmão Pablo da FZ. Um abraço para esse irmão de fé e batalha. E é o seguinte, tempestade de poeira engole Franca no interior de São Paulo. Moradores da região ficaram assustados. Sabesp recomendou que as pessoas não desperdicem água com a limpeza, porque isso é outra coisa que eles estão preparando. Vai começar racionamento, conta mais cara. Meus irmãos, apertem os cintos, porque literalmente a coisa vai esquentar e muito ainda. Em Franca, em São Paulo, uma densa nuvem de poeira acompanhada por uma forte ventania assustou moradores de Franca e outras cidades da região de Ribeirão Preto, a 313 quilômetros de São Paulo, na tarde de domingo, dia 26 de setembro de 2021. Atípico, o fenômeno afetou a visibilidade no trânsito e obrigou comerciantes a fecharem as portas. Moradores relataram dificuldades para respirar. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pediu para não haver desperdício de água com a limpeza, pois a região passa por racionamento devido à estiagem. O fenômeno também foi visto em Ribeirão Preto, Orlândia, do Monte e Jardinópolis. Em todas essas localidades houve falta de energia em alguns bairros, assim como queda no serviço de internet. Vídeos e fotos da nuvem de poeira circularam imediatamente pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Moradores do Jardim Consolação, Distrito Industrial, Parque dos Lima, Residencial Paraíso, Vila Santa Cruz, Estação e Residencial Amazonas registraram a tempestade de terra. O comerciante Eduardo Rodrigues Sanches, de 56 anos, foi levar o filho a um supermercado na Avenida Antônio Barbosa Filho, quando percebeu o céu escurecido na região do Franca Shopping. Em seguida, tomou a rodovia Cândido Portinari, sentido bairro Veracruz, e enfrentou a tempestade de poeira durante o seu percurso. Foi uma cena apavorante. Ficou tudo tomado pela poeira. Eu não enxergava nada na minha frente. Do lado, muitas sacolas, folhas e papéis estavam voando para todo lado. E até o carro sacudiu com o vento. Todo mundo ligou o pisca-alerta dos carros. Fiquei com medo porque a gente não podia subestimar a força da natureza. A estiagem prolongada na região, que contribuiu para a propagação de incêndios de grandes proporções, tanto em áreas de proteção ambiental quanto em plantações, favoreceu a criação da nuvem de poeira. Em outro ponto da cidade, a esteticista Ana Luísa Flauzinho, de 32 anos, também foi surpreendida pela virada no tempo. Ela mora em um condomínio na Vila Santa Cruz e estava deitada no sofá descansando quando escureceu de repente. Estava até sol, mas ficou escuro e pensei que era chuva. Quando olhei, a poeira já tinha tomado a região toda do meu bairro. Foi uma sensação horrível de sufocamento, porque parecia que estava entrando poeira dentro de casa. Estava com cheiro forte, muito forte mesmo. A moradora do Residencial Amazonas, a jornalista Ana Luísa Silva, de 38 anos, disse que passou momentos de medo quando a cidade ficou encoberta pela poeira e foi atingida pelas rajadas de vento. Pela janela, eu vi a nuvem de poeira vindo para a direção do meu apartamento e fiquei bem assustada. Na verdade, parecia que o mundo estava acabando, sabe? Na verdade, minha amiga, é isso mesmo que está acontecendo. Quando encobriu o bairro, o condomínio onde eu moro, fiquei com bastante medo. Foi questão de uns 4 minutos e ficou tudo escuro, afirmou ela, que observou o fenômeno por volta das 4h30 da tarde. Neste mesmo horário, a analista de sistema Nise Pérez, de 43 anos, moradora da Vila Nicásio, estava na calçada com a filha de 13 anos e 2 sobrinhos, um com 5 anos e um com apenas 1, quando percebeu a nuvem de poeira se aproximando. Ela conta que não conseguiu distinguir se era chuva até que se sentiu o gosto de terra na boca. Eu olhei para o bairro da estação e vi nuvens em tons de rosa amarronzado, vindo em nossa direção. De repente, as folhas que estavam no chão começaram a voar, e as árvores balançando muito forte. Aí eu senti o gosto de poeira, corri para fechar a casa e colocar as crianças para dentro. A casa toda está suja, e justamente nesse momento com falta de água. Após a nuvem de poeira, choveu na cidade com relâmpagos e trovoadas. Outros municípios da região também foram afetados pelo fenômeno. Um deles foi do Monte, a 22 quilômetros de Ribeirão Preto. No início da noite, a Sabesp, que mantém racionamento de água desde o dia 2 de setembro, emitiu comunicado em que recomenda aos moradores de Franca que não desperdicem água na limpeza das casas, quintais e calçada, mesmo com a grande quantidade de poeira e fuligens geradas pelo fenômeno. Sabemos que o evento atípico de 26 de nove de 2021 trouxe uma grande quantidade de poeira e fuligem para dentro das casas, mas o município passa por um período de severa estiagem, com rodízio no abastecimento de água.
É preciso que todos usem a água de forma consciente, sem desperdício, diz um trecho da nota. O fenômeno assustou também outros moradores da região, em Ribeirão Preto, a 313 quilômetros de São Paulo. A empresária Edina Santos, de 54 anos, estava preparando a festa de aniversário da filha na sacada do 8º andar do prédio onde mora, no bairro Jardim Iraja, Zona Sul, quando se deparou com a visão estranha e ao mesmo tempo assustadora nas palavras dela. Todos nós em casa ficamos com medo de acontecer uma tragédia. A cortina de vidro vibrou muito com o vento forte. Parecia que ia quebrar tudo. Era uma mistura gigante de nuvens de chuva com poeira de terra e de queimada. Um verdadeiro horror. Edna conta que em alguns pontos da cidade houve falhas na distribuição elétrica. Moro em Ribeirão desde que nasci e nunca tinha visto algo assim. Reação da natureza às mazelas produzidas pelo bicho-homem, disse a empresária. De acordo com especialistas, a crise do clima tem como uma de suas consequências a ocorrência dos eventos extremos. Do outro lado da cidade, na zona norte do Ribeirão Preto, a artesã Andréa de Lourdes Aleixo, de 55 anos, ficou a tarde toda sem internet. Houve interrupção de luz em diferentes momentos e agora, por volta das 20 horas, acabou a água, contou ela. Não tem mais área verde nessa região, virou tudo canavial. Com a seca, as queimadas e a poeira urbana, imagine a sujeira que virou. Quando a nuvem gigante de poeira foi se aproximando, já dava para perceber o que ia acontecer. O problema é que não tivemos tempo para nos preparar, foi tudo muito rápido. A pouco mais de 20 quilômetros dali, na cidade de Dumont, o comerciante Rangel Elias, de 32 anos, disse que a partir do momento em que a nuvem escura se aproximou, o dia virou noite. Relógios marcavam 14 horas de domingo, mas as ruas estavam completamente escuras. Foi assustador, um misto de ventania, poeira e muita chuva. A água estava na cor da terra, houve alagamentos em diferentes pontos da cidade. A tempestade fez ainda a maioria dos bairros ficar sem luz elétrica. Parecia o filme Catástrofe. Pois é, meus irmãos, eu acho que se diante de todas essas coisas que está acontecendo, a pessoa ainda acha que não tem nada demais, são apenas fenômenos da natureza, essa pessoa deve ser chamada de gado. Na Austrália, por exemplo, se fala que 26 pessoas e 1 bilhão de animais já perderam a vida. Isso por causa dos incêndios que acontecem do nada. As temperaturas lá são superiores a 40 graus. Para quem mora aqui no Nordeste, na região Nordeste, vai dizer: ah, Davi, mas isso, 40 graus vai causar incêndio? Eu expliquei isso na época que começou a acontecer, em 2019. A natureza, ela se adapta ao clima da região. Então, um país como a Austrália, que tem um clima mais frio, uma Rússia, por exemplo, toda a vegetação, todos os animais que vivem ali, tiveram um longo período de tempo para se adaptar a isso, porque na verdade não existe evolução. Essa teoria da evolução ela é uma mentira. O que existe é adaptação. Nenhum ser evolui para outro ser. Isso é uma mentira, é um absurdo. O que acontece é adaptações. Então todos aqueles animais se adaptaram para viver ali. A vegetação, a mesma coisa. Se o clima mudar bruscamente, de uma hora para outra, então ele não tem como se adaptar. Tudo aquilo ali vai se perder. E é o que está acontecendo. Do nada os incêndios começam a acontecer. Não há bombeiro que dê conta. Então de 2019 até agora, 2021, pelo menos 1 bilhão de animais já se foram e pelo menos 26 pessoas já perderam a vida. Os vulcões em erupção não preciso nem falar. Terremotos também acontecendo do nada. Quem acompanha o canal está por dentro de tudo isso. Então, meus irmãos, para quem é cristão, para quem realmente crê na Bíblia, sabe que esse é o início das dores. Quanto tempo vai ser isso? 30, 50, 100, 1000 anos? Nós não sabemos. O Pai não deixou data, mas sabemos que esse é o início das dores. Nós temos esses sinais no mar, no céu, na terra e, principalmente, eu creio que é o maior deles, no comportamento das pessoas. Cada vez mais as pessoas se comportam de uma forma que desagrada a Deus, deixando de lado os bons costumes, a moral. Tudo agora é motivo para debate, nada é o certo. Você vê, por exemplo, nas programações de cinema, agora os vilões estão virando os heróis. Eu estava lendo outra matéria esses dias que o criador dos X-Men está querendo tirar o nome Man, porque X-Men, na cabeça deles, do povo lacrador, que é uma pequena minoria, o fato de ser man está excluindo outras pessoas que não se identificam assim. Então, estamos regredindo a mentalidade que se tinha em Sodoma, em Gomorra, na antiga Babilônia, que era isso. Era fazeres o que tu queres porque há de estar na lei. E quando o homem ele abandona os bons costumes, a moral e Deus principalmente, começa a seguir apenas o seu coração maligno, a tendência é tudo piorar. Inclusive a própria vida dele. Você vê o número de mazelas que essa nova sociedade que se diz moderna e superior à antiga tem. Crianças de 5 anos com aqueles problemas de adulto. Não vou falar junto, P. Você sabe o que eu estou falando. Perde o sentido da vida. Vão ficando cada vez mais vazias. Porque a batalha também não é só física, ela também é espiritual.
E as pessoas não entendem isso. Hoje, só o fato de você falar esse tipo de coisa, já tem muita gente que fica contra você. Então tá aí os fenômenos cada vez acontecendo mais e eles simplesmente não sabem explicar. Se você prestou atenção nessa matéria que a gente acabou de ler, você vê que não tem explicação para esse fenômeno que aconteceu. O cara estuda e aprende que isso não acontece do nada. E aí de repente, sim, acontece do nada. Como é que vai explicar uma coisa dessa? Não tem explicação. As coisas que vêm do Criador não tem explicação. Então, meus irmãos, mais uma vez eu reforço o pedido, ore, essa é a hora de você se pegar sempre mais com Deus, porque a única esperança realmente é com Ele. Devido a todos esses fatores que a gente acabou de falar, a tendência está sendo piorar. Ao invés de se arrependerem e dobrarem os joelhos, você vê as pessoas ficando cada vez mais rebeldes. É realmente uma geração difícil essa agora, muito difícil, como nunca se viu antes. O cara quer questionar tudo, a frase é bonita, não, vamos questionar tudo. Mas como você pode questionar alguma coisa sem algum conhecimento, sem ter estudado o assunto? Você vai questionar um professor de matemática sem saber fazer conta? Mas a ideia é essa. É igual aquele conto, né? O céu está caindo. Convence uma pessoa que representa bem o povo, mas que é completamente idiota de que o céu está caindo. E ele começa a colocar toda a comunidade, todas as autoridades, todas as pessoas que estão prontas ali para fazer o seu trabalho em dúvida. Porque o grande povão vai sempre com aquele que mais lhe representa. Então você vê um Lula se elegendo, por exemplo, no lugar de um Dr. Enéas. Você vê agora o atual presidente completamente despreparado. E por que as pessoas fazem isso? Porque o cara tem um discurso, tem um jeito de falar que representa a grande maioria, que é ignorante, truculenta. Então esses caras representam bem. O fato de um presidente como Lula, por exemplo, tomar uma cachaçinha, deveria ser motivo para o cara dizer, olha, esse cara não tem postura para ser um presidente. Mas, muito pelo contrário, aquilo ali conquista milhares de votos. O Bolsonaro, quando dá aqueles feixes para esconder a própria ignorância sobre o assunto, as pessoas se sentem representadas. Você perguntasse, na época da eleição, como eu falei aqui, né, na época da eleição, quais eram as propostas que o mito tinha para que fosse considerado de fato um mito. Até a palavra mito vem de uma coisa como uma lenda, não é? Uma coisa que já não existe mais, que você não dá para provar. Quem está muito mais perto disso era o Dr. Enéas. Ali sim, é como se fosse um mito, de fato. O cara era tão inteligente, o cara sabia tanto o real problema do Brasil, que a gente, quando vê as entrevistas dele, pensa, pô, esse cara realmente existiu? Ele realmente era brasileiro? Devido à capacidade extrema do cara. Mas Bolsonaro, pelo amor de Deus. Mas a ignorância do seu povo é tão grande que chamou o cara de mito. Então, devido a essas escolhas que o povo está fazendo, meus irmãos, está aí, ó. Energia vai subir como nunca antes. Os combustíveis, as pessoas estão deixando o seu carro em casa porque não podem mais abastecer. E os fenômenos acontecendo aí, deixando bem claro o período que a gente atravessa. E ainda tem pessoas que não querem enxergar a realidade. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer você que assistiu nosso conteúdo até agora. É por vocês que a gente continua aqui. Tem vídeo novo lá no canal 1, um vídeo inclusive que tinha sido excluído, que é sobre as quimeras humanas que os caras estão fabricando. Então por aí você já tem uma noção de por que as coisas estão tão ruins, família. Os caras estão brincando literalmente de serem Deus. Essas pesquisas são reais, tem empresa falando contra, mas tem outras empresas que não só são a favor, como ainda patrocinam esse tipo de pesquisa. Esse vídeo tinha originalmente essa capa, mas eu mudei para essa aqui para que ele pudesse passar. Até agora ele está no ar. Foi um vídeo que estava nesse canal, mas foi deletado. Então a gente passou um filtro nele e colocamos lá no canal 1. Assista, porque até quando vai ficar eu não sei. E depois que for deletado eu não vou colocar mais outra vez. Tá certo? A gente já está tentando de novo. Tem vários vídeos lá que foram deletados. Então assiste enquanto é possível. Outra coisa, você que quer apoiar nosso trabalho, que quer ajudar, adquira um dos nossos produtos, o e-book ou o audiobook do Astra Christine, porque fazendo isso você também participa do sorteio, você ganha um número ou 3 números, dependendo do que você escolher, e se você for sorteado, você pode escolher ou o carro ou 25 mil reais, tá certo? Você vai estar ajudando muito uma pessoa, que pode ser inclusive você, e também ajudando o trabalho a continuar de pé. Agradeço demais, os links vão estar aí, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, fiquem todos com Deus e tamo junto!